Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa aulinha sobre alto-falantes e nós vamos falar a respeito das características elétricas do alto-falante. Então o alto-falante tem duas características elétricas que são a impedância e a potência nominal. A impedância é uma espécie de resistência, por isso que ela é medida em ohms. Em eletrônica eu costumo dizer que a impedância é a resistência de um circuito quando está funcionando. É a resistência que o circuito oferece ao sinal que ele vai trabalhar. É isso que é impedância. No caso do alto-falante, a impedância é uma combinação de três tipos de resistências. A primeira é a resistência elétrica. Ora, vocês sabem que a bobina do alto-falante é um fio enrolado. Como é um fio enrolado, ele tem uma certa resistência. Inclusive, quando você for no multímetro medir os terminais do alto-falante, você vai medir a resistência elétrica do fio dele, do fio da bobina móvel. Tá? Embora ela seja próxima à impedância do alto-falante, não é igual, não é a mesma coisa. Porém, dá para a gente, medindo a resistência elétrica de um alto-falante, dá para a gente ter uma ideia da impedância dele. Por exemplo, se você for medir um alto-falante de 7 ohms, por exemplo, então a impedância dele é 8. Se você for medir um alto-falante de 15, 14 ohms, então a impedância dele é 16 e por aí vai. Tá, pessoal? Então a resistência elétrica é a primeira característica a ser levada em consideração na impedância. É a resistência do fio, que é a resistência à corrente contínua. A segunda é a reatância indutiva, porque a bobina móvel do alto-falante é um indutor. Quando circula uma corrente alternada por essa bobina, ela cria um campo magnético alternado, e o campo magnético alternado, que fica aumentando, diminuindo, encolhendo, expandindo, induz uma tensão de volta na bobina que se opõe à tensão aplicada. Daí vem a palavra indutor, porque o campo magnético da bobina induz uma tensão nela própria, que se opõe à tensão aplicada. Tá? Então, essa resistência que as bobinas têm à corrente alternada chama-se reatância indutiva. Tá? Então, o alto-falante também tem uma reatância indutiva. E por último, a resistência mecânica, porque o alto-falante é um componente, basicamente, tem a parte elétrica dele, que é a bobina, e tem a parte mecânica, que é o cone, que vai para frente e para trás. E tem também a centragem, que traz a bobina de volta para a posição. Então, o alto-falante tem uma resistência mecânica também. Então, a impedância do alto-falante é uma combinação de três fatores: a resistência elétrica, a reatância indutiva e a resistência mecânica. É claro que a impedância dos alto-falantes ela é padronizada, né? Ou seja, os alto-falantes têm as suas impedâncias padrão. Claro que você pode encontrar um outro que foge do padrão, mas a maioria dos alto-falantes você vai pegar, pode ser de 4 ohms, de 8 ohms, de 16, de 32 e por aí vai. Tá? Não importa o equipamento na qual o alto-falante faça parte. E a outra característica elétrica do alto-falante é a potência nominal. É a maior potência que o alto-falante pode reproduzir sem queimar. Esse aqui, por exemplo, ele só pode reproduzir até no máximo 1 watt de som. Mais do que isso ele não pode reproduzir. Se você aplicar esse alto-falante num amplificador que tenha, por exemplo, 10 watts de saída RMS eficaz, na hora que você aumentar o volume vai queimar o alto-falante, porque ele só aguenta 1 watt de som. Se passar disso aqui ele queima. Então, a potência nominal do alto-falante é o máximo que ele suporta sem estragar. É mais ou menos que nem a potência nominal dos resistores, que é o máximo de calor que o resistor pode converter sem queimar. Se passar daquilo, ele queima. O alto-falante é a mesma coisa. É claro que a potência do alto-falante, a potência nominal do alto-falante, não vai te indicar exatamente qual é a potência de saída de som do aparelho de som. Porque os fabricantes geralmente colocam a potência nominal do alto-falante maior do que a potência de saída do aparelho de som onde ele vai ligado, para que ele possa trabalhar com folga. Por exemplo, esse alto-falante de 1 watt, ele só poderia ser ligado numa saída de som de até 0,5, 0,6, 0,7, para ele poder trabalhar com folga. E os fabricantes fazem isso, eles colocam os alto-falantes com a potência nominal maior do que a do aparelho a qual ele vai conectado. Se o aparelho é de 20 watts de som, o alto-falante tem que ser mais de 20, tem que ser 30, 40, 35, por aí. Tá, pessoal?
Então a potência do alto-falante não é a potência do aparelho, é o máximo que o alto-falante suporta sem queimar. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido isso. E além dessas duas características elétricas, a impedância, que depende da resistência elétrica, da reatância indutiva e da resistência mecânica, a potência nominal, que é o máximo de potência que ele pode reproduzir de som. Também tem algumas características mecânicas, como diâmetro do cone em polegadas, se o alto-falante for redondo, se o alto-falante for oval, aí tem largura do maior lado para o menor lado, tá? E são características mecânicas. Nós estamos falando aqui de características elétricas. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.